Olá, tudo bom, pessoal? Então, acho que eu vou começar me apresentando, porque eu sempre esqueço de me apresentar em todos os lugares, inclusive um erro comum que eu faço é esquecer de levar meu próprio livro ou caneta para autografar, mas enfim. Meu nome é Clarissa Wolff, eu escrevo desde bem pequena, eu já apareci, já escrevi para algumas revistas, tipo a Vogue, a Vice, a Rolling Stone, a Folha, a revista Cult, enfim, por alguns lugares por aí. E o meu primeiro livro de ficção, tá vendo? Ó, eu já não sei onde eu botei, tá aqui. É esse aqui, que chama Todo Mundo Merece Morrer. E o que que acontece? Ele foi considerado, foi publicado em 2018, ele foi considerado o melhor livro do ano pela minha mãe. O que também é mentira, porque minha mãe nem leu o livro naquele primeiro ano, ela disse que era muito pesado para ela. Meu pai leu no rascunho ainda, e toda vez que ele terminava um capítulo, ele me ligava e dizia que eu era genial, que nem o pai da Manu Gavassi fazia com ela. Mas enfim, minha mãe acabou lendo o livro e chegou à conclusão de que sim, era pesado demais para ela. Tudo bem. Inclusive, tem uma história muito legal com uma amiga minha chamada Natália, que estava lendo o livro e a mãe dela chegou para ela e pediu para conversar, porque ela queria saber por que que a minha amiga, que estava lendo um livro chamado Todo Mundo Merece Morrer, estava com tendências suicidas. E eu amo absolutamente tudo nessa história. Mas enfim, eu pedi isso. Minha gata, fechei a porta e minha gata tá aprontando. Enfim, essa minha gata é um gênio, ela consegue abrir a porta, ó, viu? Apareceu. Daqui a pouco vem todos para cá, não tem problema. Mas eu pedi sugestões de temas para essa live no meu Instagram. No fim, eu acabei não gostando de nenhum. Aí eu fiz uma enquete com 2 ideias que eu mesma escolhi, e não bastasse isso, a live é sobre o tema que perdeu, porque esse é meu jeitinho. Inclusive, se vocês não me seguem no Instagram, me sigam, é @ClarissaWolff com 2 Fs, e eu tô a uns 120 milhões de chegar na Kim Kardashian, que é, na verdade, o grande sonho da minha vida. Mas, bom, agora a gente vai começar sobre o que interessa. E antes de começar, eu queria pedir desculpas se eu ficar olhando que nem político, olhando para o teleprompter, mas é que eu tenho um roteiro aqui e eu preciso dele para me guiar um pouco. Mas, assim, uma vez eu fiz uma aula de escrita literária e eu ouvi que existem poucos temas a serem trabalhados na arte e que todos eles, toda a arte deriva de certa forma de alguns deles, que são morte, amor, vingança, o bem versus o mal, a redenção e as histórias de formação, o momento de formação. Eu acho que no que eu escrevo, a morte talvez seja o principal tema. Não é à toa que esse é o título do meu livro, né? Todo mundo merece morrer. Mas tem outro tema que perpassa tudo que eu escrevo, que são as drogas. E assim, curiosamente, eu acho que as drogas, a ideia, a forma como as drogas se relacionam com a literatura, engloba todos os 6 temas que a gente comentou anteriormente. Então, esse foi Drogas na Narrativa Literária, foi o tema escolhido para hoje. Eu não vou falar de literatura explicando sobre psicoativos, não vou falar da produção científica sobre drogas, não vou falar sobre nada disso. Apesar do tema ser drogas, o centro da conversa é a relação humana com esse tipo de substância, que é o que eu acho mais interessante. Então, assim, a gente pode falar de temas óbvios, a forma mais óbvia de trabalhar droga, que é com biografias. Eu trouxe aqui duas que eu acho que são bem icônicas, que é a do Kurt Cobain, que morreu por causa do uso de drogas, por causa da heroína, foi suicídio, mas a gente sabe como a heroína interveio na vida dele de uma forma muito pesada. E o Vida, do Keith Richards, em que ele mostra uma forma diferente de ver a heroína. E, enfim, são 2 biografias que são famosas sobre o tema. Mas eu separei para a gente conversar a narrativa literária em 4 pilares: as narrativas de superação, as narrativas de não superação, as narrativas de testemunho e as narrativas de ficção. Eu acho que para a gente levar a conversa adiante é legal levar em conta, na hora de pensar como essas narrativas funcionam, a ideia da jornada do herói, que foi desenvolvida pelo Joseph Campbell na metade do século XX
e revisitada pelo Christian Vogler nos anos 2000, naquele livro famoso que é o Manual do Escritor. Eu esqueci, ele está emprestado para minha amiga Amanda. E eles explicam que as etapas da narrativa mítica são etapas fixas e estabelecidas, mas elas não são fixas no sentido de que elas precisam seguir uma ordem específica. A gente, como quem escreve, como autor, pode brincar com a forma como esses atos se sucedem e como as fases internas de cada ato vão acontecendo. Mas é uma teoria basicamente definitiva que defende que essas etapas existem e acontecem em qualquer história, da história do Harry Potter até a história do Jesus. São algumas fases que mudam de teórico para teórico. O Campbell defende 17 fases e o Vogler defende 12, mas todas elas são divididas sempre em 3 etapas, que é a partida, a iniciação e o retorno. A partida é como se fosse o momento em que acontece a premissa da história, aquilo que vai levar a história a ser contada. E nesse caso, a gente pode pensar na narrativa sobre drogas, que pode ser tanto o momento em que começa o uso, como o momento em que o personagem chega ao fundo do poço e ele quer mudar, ele quer sair desse lugar. A iniciação, que é a etapa do meio, tem a ver com os obstáculos e com as dificuldades que o herói tem que perpassar para conseguir atingir a libertação. Então, nesse sentido, dá para a gente pensar que são as dores do uso ativo, também as dores de se tentar se manter sóbrio, todas as tentações, todos os obstáculos, toda a questão mental que é envolvida nisso. E o retorno, que é a fase final, é quando se volta à vida normal depois de superar todas as provações. Então, pensando em Harry Potter, é depois da Batalha de Hogwarts, quando Voldemort está destruído. E pensando nas drogas, eu acho que a gente pode definir tanto quanto o momento em que a ideia de sobriedade é escolhida, quanto o momento em que se domina e se consegue chegar num nível estável da rotina da sobriedade. Falando especificamente de narrativa de superação, para mim ela se caracteriza pelo arco de redenção do protagonista. Então ele vai para o inferno, ele volta do inferno, ele chega ao fundo do poço e consegue sair. Ele pode ser tanto uma narrativa panfletária, mas ele também pode apresentar sofisticação textual. Mas esse teor de fábula, de que existe um exemplo a ser seguido, uma moral da história, a descoberta de alguma verdade, se mantém nesse tipo de narrativa. Eu trouxe 2 livros para a gente trabalhar a comparação entre como a narrativa de superação pode acontecer. Um deles, ele está no espectro de uma superação individualista, em que o próprio autor, ele é soberano e responsável pelo próprio processo. E a outra vai pelo lado oposto, em que é uma visão mais coletiva, em que o todo que gera o processo de cura e de redenção. São esses aqui. O primeiro é 1 Milhão de Pedacinhos, do James Frey, e a narrativa dele, ela é muito mais furiosa em termos de texto. O texto dele, ele é muito mais fluxo de consciência, ele é muito menos controlado, menos pensado. Ele até come os travessões, né? O livro não tem travessões, os diálogos acontecem em páginas assim, porque é uma forma de ele retratar esse turbilhão de pensamentos que está na cabeça dele. Ele se manifesta negando os processos de AA e NA e se colocando como o grande descobridor do caminho para a sobriedade. A outra narrativa que é contrária a essa é o 90 Dias, do Bill Clegg, que ele é provavelmente o meu livro favorito sobre vício para quem está passando por uma situação de recuperação. Esse livro é o segundo de uma série do Bill Clegg. O primeiro chama Retrato de um Viciado Quando Jovem, que é um trocadilho com um livro do James Joyce. E esse segundo, e o retrato, ele fala sobre a derrocada no vício, e esse segundo é a partir do momento de superação e os 90 dias após a sobriedade e a dedicação que ele tem que manter para conseguir superar isso. A própria dedicatória do livro é a todos os bêbados e viciados que me ajudaram a ficar sóbrio e aqueles que ainda ajudam. Então a gente vê que essa
tentativa de coletividade, de trazer o todo, é muito relevante. Mas uma coisa, em termos de texto, da sofisticação textual do Bill Clegg, que inclusive é um agente literário super respeitado lá fora, ele descobriu e está trabalhando com autoras como a Emma Cline, que a gente vai falar mais para frente, dá para a gente perceber, por exemplo, no retrato, quando ele lida com uma história intercalada entre passado e presente. No passado ele fala da infância dele, de alguns traumas que podem ter sido responsáveis pelo presente dele como um viciado. E o interessante é que no passado ele usa a terceira pessoa para falar de si mesmo, enquanto no presente ele usa a primeira. Então eu acho que esse tipo de técnica pode trazer algumas ideias, como, por exemplo, o que esse distanciamento da terceira pessoa para relatar traumas do passado pode ser indicador de uma questão emocional, de um mergulho emocional que acabou levando ele a usar drogas em primeiro lugar. E nesse sentido, a gente pensa a narrativa de superação como a jornada do herói sendo seguida de forma bastante linear, bastante cronológica. As narrativas de não superação também podem seguir esse padrão bem cronológico, mas o terceiro ato não tem o retorno da libertação, é como se retornasse à estaca zero, ou como se, mesmo passando por essas fases de verdade, de encontrar a verdade, a libertação não acontecesse 100%. Eu acho que o exemplo mais óbvio é a Christiane F., que eu acho que é a história mais icônica de drogas que já existiu. E os 2 livros da Christiane F. foram escritos por jornalistas a partir de depoimentos. Então, o tratamento de voz, além de ser mais limitado, não é um tratamento pessoal. Ela não é escritora, não é ela que está contando a história dela. A história dela está sendo manuseada, está sendo reformulada e está sendo lapidada por jornalistas para dar a entender determinadas conclusões. E, para mim, o mais interessante nesses relatos que ela traz é que ela não tem nenhuma vontade de se justificar. Mesmo que o primeiro livro ele tenha sido finalizado, assim, quase com uma esperança, ela volta para casa da avó, a gente espera que ela fique bem. O segundo, que é esse daqui, a vida apesar de tudo, que eu já acho um título muito forte, ele mostra que nada disso aconteceu e por quê. E ele também coloca em xeque a forma como ela era vista naquele primeiro relato, que foi feito por 2 jornalistas mais velhos. No A Vida Apesar de Tudo, uma jornalista mais nova, chamada Sônia Vukovic, eu tenho uma entrevista com ela na Carta Capital, vale a pena ler. O trabalho dela como jornalista é sensacional. Ela faz uma narrativa muito mais doce e muito mais empática do que se passa na vida da Cristiane. Eu tenho mania de dobrar a orelhinha das páginas, e esse livro ele tem tantas orelhinhas marcadas que é difícil ver quais páginas não estão marcadas, de tão forte que ele foi para mim. E essa questão dela não se justificar fica ainda mais clara nessa história, quando ela alega coisas como a heroína é parte de quem ela é, que ela não se arrepende disso, que foi a heroína que fez ela uma pessoa rica e uma pessoa famosa que viajou no jatinho do David Bowie, e que tudo isso aconteceu por causa do uso de drogas. Então, realmente não tem esse arco de superação e não tem essa expectativa de que ele eventualmente aconteça. A outra narrativa desse tipo que eu vou trazer, ela também é sobre uma mulher. Eu acho isso interessante, porque as narrativas de superação são sobre homens e as de não superação são sobre mulheres. Em inglês tem um termo que é cautionary tale, que é tipo assim, eu não sei se ele tem tradução em português, se vocês souberem me falem, mas ele é uma história que tem como objetivo mostrar o que vai acontecer de ruim se você agir ou seguir determinados passos. Ele é quase um anti-exemplo, um exemplo a não ser seguido. E mulheres são muito usadas nessa forma. A Britney Spears foi usada nessa forma, a Alexis do Bling Ring, e eu acho que principalmente a Lindsay Lohan. Teve aquelas épocas em que a Lindsay estava super estragada, super atrapalhada da cabeça, e as fotos que os paparazzi tiravam dela eram
compradas com maior valor pelas revistas de fofoca. A Britney teve uma fase assim também, em que as fotos dela eram as que custavam mais caro, as que se vendia por mais dinheiro, porque era o que mais tinha interesse, existia um interesse, ainda existe um interesse coletivo de espectador em ver a vida dessas mulheres loucas desmoronando. E a Kat Marnell, que é uma escritora que, assim, eu acho que é uma das minhas escritoras favoritas da vida, ela tem tudo para ser esse papel. Só que ela acaba não caindo nesse tipo de armadilha porque ela toma as rédeas da própria história. Ela é uma escritora muito talentosa, que em termos narrativos traduz o próprio vício da forma mais interessante de todas. Eu vou mostrar o livro, peraí. Essa capa não é a capa que ela queria. A capa original do livro não tinha foto dela, era só o título How to Murder Your Life, que é como assassinar a sua vida, escrito em esmalte de unha. Mas essa edição paperback, ela acabou aceitando a editora para ter a foto dela. Ela vem de colunas de beleza, então ela escreveu para Lucky, para Vanity Fair, para Teen Vogue, para Glamour, e esse tom de revistas de beleza, ele ainda é usado quando ela vai contando sobre o próprio vício. Então ela cria um contraste muito grotesco dessa conversinha divertidinha e ácida que a gente encontra nas revistas femininas com a desgraça que está acontecendo. Então ela conta como se ela estivesse indicando um batom, que ela está alucinando que o apartamento dela está cheio de rato. Essa falta de controle, esse abuso, tudo que é mais horrendo está sendo contado como se fosse um anúncio de quais são as peças que você tem que usar no próximo inverno. É muito interessante e é muito poderoso a forma como ela cria esse contraste. E ela também vai para o lado oposto da vitimização. Ela faz piadas que seriam consideradas de mau gosto. O livro não foi traduzido para o Brasil, então eu tentei brincar com a linguagem para traduzir as piadas que ela fez, mas, por exemplo, uma delas é assim: eu venho de um subúrbio tão branco que dava para cheirar como se fosse uma linha. Ou uma outra que virou minha bio do Facebook. Como que a drogadinha doida e loira conseguiu passar pela floresta? Ela usou suas psicopatas. Então ela brinca com essa ideia de loucura, de vício, de uma forma muito anti-vitimização. A narrativa dela também pinga dessa noção de privilégio de onde ela vem, e eu acho que o fato dela usar uma linguagem de revista de beleza dá mais ênfase ainda para o que a narrativa dela quer contar, o que a narrativa dela quer desnudar. Tem outra coisa que eu acho que é muito interessante na forma como ela conta a história, que é assim, as outras narrativas de droga que a gente vê, a própria narrativa da Christiane F., nos colocam num papel confortável. A gente está vendo a Christiane F. com 13 anos drogada e prostituída se acabando, mas a gente olha e pensa, nossa, mas é que essa menina, ela tomou as escolhas erradas na vida, sabe? A gente consegue ter um distanciamento o suficiente para julgar o que está acontecendo. A gente tem confirmações de crianças pessoais e a gente faz essa leitura dessas situações horrendas de uma posição muito cômoda. Mas a Kat Marnell quebra isso, porque tudo que ela escreve é feito para deixar o leitor muito desconfortável. É quase como se ela, funcionando como uma anti-heroína, virasse o texto ao avesso, e em vez de ela tá trabalhando o subtexto de uma forma como ele normalmente é trabalhado, como subtexto, ela coloca o subtexto na camada mais externa da leitura. Então, ele é muito desconfortável para se ler. E é impossível não encarar assim, ó, de frente tudo de gore, tudo de estranho e tudo de absurdo que acontece. E a outra antítese que eu acho curiosa no texto dela é que ela tem muita intimidade e controle da linguagem, mas a história não é sobre um vício sob controle, então ela ainda está descontrolada. Eu acho que isso dá um tom kafkiano, essa ironia que brinca com os limites do absurdo. Então, assim, em termos de narrativa sobre vício escrita em primeira pessoa, eu acho que é o que tem de mais diferente. E eu acho que a Kat Marnell, ela traz outras questões. Depois que a Whitney Houston morreu, há bastante tempo, acho que faz uns 8 anos isso,
a Cat Marnell escreveu um texto falando que ela nunca ia calar a boca sobre o próprio uso de drogas. A Whitney Houston morreu numa banheira, afogada, porque ela estava muito doida para perceber que estava afogando. E a Cat Marnell fala, eu vou ler um trecho do texto dela, que é o seguinte: Você já dormiu drogada na banheira? Isso acontecia muito comigo quando eu cheirava heroína, analgésicos ou tomava muitos Xanax e Zolpidem juntos, sozinha em casa. Eu sempre tomei banho de banheira e nunca de chuveiro, porque quando você tá tão chapada assim, você não consegue nem ficar de pé. Viciados desesperados entram na internet tentando ler escritores que falam sobre isso. Muita gente expressa o desgosto sobre o que eu escrevo, mas quer saber? Ninguém em sites ou revistas femininas escreve sobre isso. Não tem nenhum lugar para a mulher se identificar. Por que a gente não consegue aceitar que mulheres usam drogas? Por que nós não temos permissão para falar sobre isso? É porque eu não sou compromissada com a minha recuperação, ou com a minha sobriedade, ou com a minha própria vida? A pessoa precisa ter resolvido todas as questões relacionadas a drogas para poder escrever sobre elas? Um escritor não pode se sentir conflituoso? Toda vez que eu compartilho, vocês dizem que é um exagero, que eu compartilho demais, mas para mim isso é só um instinto de vida. E essa frase me lembrou um livro que eu estou lendo agora, que é o Literatura em Perigo, do Todorov, que é um livro sensacional. Eu já tinha lido muito sobre ele, mas nunca tinha pegado o livro em si para ler. E ele fala que ama a literatura porque a literatura ajuda a viver. Que mesmo como crítico, leitor, apreciador, não no papel de autor, a literatura exerce um papel quase vital. Então, isso que a Cat Marnell está falando tem uma relação muito próxima com o que a gente vê, da forma como a gente vê o processo da literatura na nossa vida. E ela termina o texto falando assim: olha como é fácil, mesmo se você é a porra da Whitney Houston, fingir que nada está acontecendo, como se você fosse obrigada a ser uma boa garota até finalmente desaparecer dentro da água. Isso me lembrou um outro livro de teoria literária, que é esse aqui, o Como Funciona a Ficção, do James Wood, que eu acho que é o livro que mudou a minha vida em termos da compreensão de narrativa literária. E ele conta que em 2006 o prefeito de Neza, um subúrbio do México, decidiu que a melhor forma de trabalhar a violência na força policial era dar uma lista de leitura. E por que ele fez isso? Porque a lista de leitura, ler, é você ter outras experiências que você não teria, e é uma das, a arte como um todo, é uma das coisas mais poderosas para criar identificação e empatia. O George Eliot disse que o maior benefício da arte é como ela aumenta a empatia. O Todorov também fala da questão da empatia, mostrando que a literatura aumenta o universo, faz a gente descobrir outros mundos, compreender melhor as experiências dos outros e também compreender melhor a si mesma. Eu acho que a Cat Marnell faz isso de uma forma excelente. Agora vamos para outro ponto, que são as narrativas de testemunho. E quando eu falo isso, eu não estou falando de livros jornalísticos. Tem esse livro aqui, que é o A Guerra, que é sobre o PCC. Tem o Dono do Morro, que é sobre o Nem da Rocinha, que são literaturas muito válidas, mas elas são focadas na estrutura criminosa e no mercado das drogas, e não diretamente na relação do uso com a psique humana, que é isso que eu quero trabalhar. Nesse ponto, peraí, eu não vou beber água, eu vou beber Bayer Mate, que é a minha bebida favorita. É um chá mate com gás que é incrível. Nesse ponto, o mais incrível para mim é um livro de uma escritora que é já um cânone literário, que é a Joan Didion. Ela tem um documentário na Netflix chamado The Center Cannot Hold, se eu não me engano, ou The Center is Not Holding, alguma coisa assim, que eu acho que todo mundo deveria ver. E é esse livro aqui, Slouching Towards Bethlehem, que significa alguma coisa como se encaminhando para Belém, que é onde Jesus nasceu. Curiosamente, na revista Interview, que é uma revista que foi inaugurada pelo Andy Warhol, a Cat Marnell é chamada de anti-Didion, porque enquanto a Didion assiste de fora e relata, a Cat Marnell vai para dentro da história ao ponto de ela usar todas as drogas possíveis e ela está contando de quem está vivendo a situação. Mas as duas têm em comum essa questão de deixar o leitor desconfortável. Para Didion,
No meu ponto de vista, isso acontece porque ela trata tudo o que está acontecendo com um distanciamento emocional. Então, assim, ela tá lá, ela tá presente nos lugares, ela se coloca na história como um agente que está vivendo aquilo que está acontecendo, e ela relata situações horripilantes, como uma criança de 5 anos, para quem a mãe dá LSD já há muito tempo. Então, você imagina uma criança de 5 anos, como que isso interfere no cérebro dela. E ela conta com um distanciamento emocional, assim, chocante de certa forma. Então, o leitor fica desconfortável. O conto que dá o título ao nome, que é o Slouching Towards Bethlehem, ele é sobre a geração dos anos 60. Isso é pré-Manson, ela tem no White Album, ela fala sobre o que aconteceu com a tragédia dos Manson, que é inclusive quando que todo mundo meio que vê como o fim dos anos 60, dessa geração de amor e tal, com os assassinatos da família Manson. Mas ela mostra todo esse movimento do Flower Power, do Verão do Amor, só que ela vai para o lado que é menos falado. Então não tem nada dessa vibe Magical Mystery Tour dos Beatles, não fala dos protestos, não fala da questão política ou de expansão da mente com o uso da droga. Ela vai atrás de pessoas que moram nesse subúrbio que, se eu não me engano, é o High Ashbury, mas eu não lembro qual é, assim, de cabeça. E ela começa a relatar por que essas crianças estão se rebelando. E você começa a ver, pela narrativa dela, outros tipos de relação com a droga. Eu lembro que tem uma cena que me deixou muito impressionada, que o namorado fala, tipo assim, conta pra ela por que você foi embora de casa e tá aqui usando drogas. E a menina fala, tipo, cara, minha mãe tava me obrigando a lavar a louça. Então a gente vê os anos 60 e a relação com o LSD como uma contracultura política, quando na verdade tinha todo um lado de uma rebeldia sem causa que a gente nem percebia que estava acontecendo. E assim, ela fala sobre isso mostrando certo perigo de tipo uma droga ou um hábito como esse, que tem um perigo de vício, ser aceitado socialmente a esse ponto, ou ser pelo menos considerado uma coisa cool e contra a cultura. Só que ela não trabalha esse perigo tentando assustar o leitor, não é panfletário. A Joan Didion é talvez a escritora que menos julga quem ela está falando. E ela fala de assassinos, de ditadores, de sanguinários, e ela faz isso sem colocar julgamentos. Mas mesmo a forma bem crua que ela usa é o suficiente para a gente entender um argumento por trás sem que ela precise desnudar o argumento. Então, nesse ponto, ela é o oposto da Cat Marnell. Quando a Cat Marnell coloca o subtexto assim, ó, no topo de tudo, o subtexto da Joan Didion, ele se mantém como subtexto. Ela não está falando daquilo, ela está simplesmente descrevendo o que está acontecendo, mas todo mundo entende o que está acontecendo. Espera aí que tem uma pergunta. Uso de drogas na literatura sem romantização. Tá, eu vou falar disso no final, mas eu vou manter. Eu acho que quando eu terminar um pouco dessa pergunta vai estar respondida, mas é um bom gancho para como eu vou terminar a live. Enfim. Ainda nos anos 60, tem o jornalismo gonzo do Hunter Thompson e do Tom Wolfe, o Kerouac escrevendo On the Road em 3 semanas, Doido de Benzedrine, o Burroughs falando sobre a relação dele com heroína, mas essas narrativas masculinas, elas já são foco de estudo e de reflexão sobre drogas há muito tempo. Elas são literalmente o exemplo do que significa vício na literatura. É como se só os homens brancos tivessem esse luxo, então eu não vou falar sobre isso. Mas eu vou falar sobre uma narrativa de testemunho que vem de um homem branco, mas que eu acho que consegue quebrar esses estereótipos, que é o relato de um pai que tem uma perspectiva externa sobre o vício do filho, porque ele é um pai que está de fora, mas ele vive de perto essas consequências. É o livro Pretérito Imperfeito, do Kucinski, um escritor brasileiro. Foi o primeiro livro que eu li dele, é um livro incrível. E o livro não mostra nada da derrocada do filho em drogas, porque realmente não é sobre o filho, não é sobre o uso do filho, é sobre o pai sendo testemunha de uma pessoa viciada, sobre a experiência de ser pai de um viciado, sobre essas ideias de como manter ou como romper laços.
Então, assim como a Didion, a narrativa desse testemunho tem um texto direto que é racional e que é controlado, mas no pretérito imperfeito é muito mais fácil perceber que o subtexto ele é menos racional e lógico, ele é muito mais uma energia furiosa que vem de uma investigação emocional sobre a própria vida. Então, enquanto a Didion ela está colocando em xeque crenças sociais, ela está questionando o movimento como um todo, o que o Kosinski discute é pessoal, é o familiar. Então, são as crenças dele como homem, como pai. Eu acho isso muito interessante. A questão da romantização das drogas, eu acho que ela se dá menos nos livros de autobiografia, nos livros de memória, porque nos livros de memória a gente está colocando muito a nossa perspectiva pessoal do que aconteceu com a gente. Então, muitas vezes são questões que não estão trabalhadas tão profundamente para que a própria pessoa tenha consciência do que isso está acontecendo. Mas na ficção sobre as drogas, aí ela consegue se manifestar de formas que podem ser nocivas. Mas, ao mesmo tempo, eu também gosto de levantar a discussão de que, assim, a gente tem que entender que temas difíceis, eles vão ter leituras difíceis. Então, se a gente for ser ferro e fogo, a gente tem duas opções. Ou a gente proíbe as leituras sobre drogas, ou a gente usa as leituras sobre drogas como uma forma de denúncia e de mostrar o que está acontecendo. Eu lembro quando o NWA, aquela banda de hip hop de anos 90, se eu não me engano, eles lançaram o Fuck the Police. E eles foram muito criticados, eles inclusive receberam cartas da CIA, do FBI, proibindo eles de apresentarem, porque eles diziam que eles faziam apologia a drogas, apologia à violência, apologia a uma série de comportamentos nocivos para a vida em sociedade, para a manutenção da civilização. E eu lembro de uma entrevista, eu acho que é o Ice Cube, que fala que eles não estão glamorizando nada, eles estão mostrando a realidade deles. Então, se a polícia acha que mostrar a realidade deles é glamorizar, o que deveria ser feito seria políticas sociais que conseguissem, tivessem o poder de alterar a realidade que eles têm. Então, eu vou roubar o argumento para dizer que nessa questão de romantização da droga, sim, a gente tem uma romantização não só da droga, mas dos distúrbios mentais, no sentido de que, nossa, como ela, a Sylvia Plath, por exemplo, minha escritora favorita, a Anne Sexton, que era uma amiga dela e era uma poeta depressiva também, ela fez um comentário que morrer foi a melhor coisa para a carreira que a Sylvia Plath poderia ter feito. O que parece um comentário de muito mau gosto, mas faz sentido, porque existe um consumo, a forma como a gente consome autores loucos e autores drogados é com essa forma voyeurística de querer ver a desgraça alheia. Então, isso também diz sobre como a gente vê a obra, não tanto sobre o que a obra quer falar. Então, quando eu vejo principalmente a Kat Marnell, que ela é a pessoa mais ela não dá desculpa nenhuma para o uso dela, embora ela tenha muitos motivos, eles ficam claros na autobiografia, a gente consegue querer criticar o trabalho dela, dizendo que ele foi escrito para mostrar como a droga pode ser divertida se você é rica, se você está andando na alta sociedade, tem acesso a produtos de beleza e blá blá blá. Mas não é isso que ela está fazendo, se você ler com atenção. Então, eu acho que o papel do leitor, ele também é relevante para quando a gente pensa em romantização das drogas. E na parte de biografia de popstars, como o Lucas perguntou, eu acho que daí tem o trabalho do biógrafo. A Janet Malcolm tem um livro sensacional que chama A Mulher Calada, que é sobre a Sylvia Plath, mas ele é basicamente um estudo do papel da biografia do ponto de vista do jornalista. E tem uma série de questões envolvidas na produção de biografias que muitas vezes a gente não sabe. Uma das biografias da Sylvia Plath, que chama Bitter Fame, ela foi quase coescrita pela autora com a irmã do Ted Hughes, que era o ex-marido da Sylvia Plath, que dizem que foi a causa do suicídio dela. Então, como que você vai fazer uma investigação sobre a vida de uma autora que se suicidou quando
a irmã do suposto sujeito que teria ajudado a causar o suicídio está controlando o que a narrativa vai falar. Então, tem todas essas linhas essas teias que se confundem na hora de produzir biografia, mas eu acho que vai muito também da ética jornalística, que é outra coisa que a Janet Malcolm discute nesse livro, da ética do jornalista como biógrafo, na hora de falar essas coisas. As duas biografias que eu trouxe, a do Keith Richards e a do Kurt Cobain, eu acho que elas exploram isso de um jeito interessante. A do Kurt Cobain foi escrita por um estudioso da vida do Cobain chamado Charles Cross. E ele coloca o próprio conflito interno que o Kurt Cobain tinha em relação a ser ou não ser junkie, porque ele odiava a ideia de ser junkie, ele odiava a ideia de que ele influenciava as pessoas nesse sentido, mas ele não via saída para ele. Na biografia do Keith Richards, você vê uma coisa um pouco mais de pagação em relação a drogas, mas eu acho que isso vem muito mais da postura do rockstar do que do biógrafo, até porque a biografia do Keith Richards foi escrita por ele mesmo, que é uma coisa que a gente não vê tanto nessas memórias, mesmo nas memórias de não superação. Você vê a Cat Marnell e você vê a Christiane F. falando que elas sabem que tudo pode explodir de novo e que não é a vontade delas, mas elas estão deixando de uma forma completamente transparente o nível de vulnerabilidade que elas têm. Perguntas sobre substâncias ilícitas versus remédios. Tem uma parte que é só sobre isso. Me dá 10 minutos que eu chego lá. Continuando, falando de ficção sobre drogas. Eu acho que a gente tem várias formas de trabalhar a ficção sobre drogas. A Emma Cline, nesse livro, que para mim é um dos livros mais sensacionais de estreia, que chama As Garotas, ela trabalha a família Manson do ponto de vista das garotas que estavam envolvidas com o Charles Manson, porque a maior parte da mítica e da literatura sobre o Charles Manson é focada nele, no guru. Mas aqui ela fala sobre as meninas que estavam envolvidas. Então, o LSD e essas outras drogas alucinógenas, elas aparecem como uma forma de dominação. É uma coisa que se fala pouco sobre essa época. E também sobre as drogas. Eu sei que LSD é uma das drogas que tem menos risco de vício, mas ela é uma droga muito boa para ser usada em brainwashing, em lavagem cerebral. E nesse livro ela discute sobre isso. Não é um livro sobre drogas, é um livro sobre a relação dessas meninas e o culto, mas ele aborda isso nesse sentido. Outro livro icônico é o Trainspotting, que é do Irving Welsh, e ele é um livro muito característico da época, que é dos anos 90, em que foi um ano de grande explosão da heroína. A heroína dos anos 60, 70, que era a heroína do Keith Richards, não é a mesma heroína do Kurt Cobain, porque o nível de concentração foi aumentando tanto que o impacto era diferente. Então, no Trainspotting tem essas idas e vindas do uso, e ele tem um clash de perspectivas em que tem personagens, ele mostra personagens que eram atletas incríveis e se perderam nas drogas, mas ele mostra personagens que se acham incríveis pelo fato de usarem drogas. Em termos de narrativa, o Irving Welsh é incrível, eu acho que ele domina o texto de uma forma sensacional, mas é o tipo de livro que você tem que ler prestando atenção na forma como você entende ele, porque também é fácil entender o livro como um incentivo. O começo do filme, para quem não viu, o cara tá falando, tipo, escolha a vida, escolha ter uma carreira, escolha ter uma televisão gigante, escolha ter máquinas de lavar, escolha a vida, escolha não sei o que e tal. E aí ele termina esse monólogo inicial falando, mas por que eu ia querer tudo isso quando eu tenho heroína? E aí tem uma cena bem gráfica em que ele se injeta heroína e ele quase flutua e tem esse momento de prazer extremo. Conforme o filme vai andando, é quase uma comunidade de pessoas que vivem naquele lugar. Você vê que o filho de uma delas, que é uma criança, morre porque os pais não conseguem cuidar. Então, esses momentos de choque, eles aparecem quando a gente menos espera. Tem um caos engraçado sobre Trainspotting que não tem nada a ver com literatura
drogas, mas eu acho curioso que Oasis, para mim, é uma das principais bandas de gente que acha legal usar drogas. E o Oasis foi chamado para gravar sobre Trainspotting, gravar a trilha sonora do filme, e Trainspotting tem esse nome porque é uma gíria, porque se usava muito heroína em estações de trem, então os viciados ficavam em estações de trem vendo os trens passarem. Só que o Oasis negou fazer a trilha sonora porque ele achava que era um filme sobre observadores de trem. E eu acho essa história sensacional. Mas enfim, outra forma de trabalhar a droga na literatura é inventando drogas. A gente tem bastante isso, por exemplo, na ficção fantástica, no Senhor dos Anéis, no George R. R. Martin. Geralmente eles usam o pop milk, que é o leite de papoula, porque a gente sabe que a papoula é uma planta de onde vem a heroína, de onde vem a morfina, de onde vem esses analgésicos. Mas, para mim, falar rapidão de outros livros que usam drogas que eu esqueci, antes de voltar para a papoula. O réu da Lolita Pili, ele usa a droga como forma de traduzir um tédio muito grande que se vive por uma geração muito rica que estava nos 20 e poucos anos, no começo dos anos 2000, em que a gente não sabia para onde ia, o que ia acontecer. A Visita Cruel do Tempo, que é vencedor do Pulitzer, da Jennifer Egan, e ele mostra passado, presente e futuro numa cronologia completamente não linear, e ele então trabalha a forma como a droga acontece na vida de alguns personagens de formas surpreendentes, como ela interfere nos sonhos que eles têm, nos planos para a vida futura e que te pega de surpresa justamente por causa dessa brincadeira que ela faz com passado, presente e futuro. E a gente tem, até vou largar minha garrafinha para pegar esse calhamaço, o Graça Infinita, do David Foster Wallace, que tem uma droga inventada. E essa coisa de droga inventada é uma coisa muito curiosa e eu acho que ela tem duas funções interessantes. Uma é a função de você poder inventar o que você quer falar. Mas a outra é que no momento que você está colocando uma droga inventada, você quebra a ideia de apologia, porque embora seja uma droga alucinógena que eles usam, eles não estão usando LSD. Então, se você quiser, como leitor, emular o que o personagem está sentindo, você não vai conseguir, porque essa droga não existe na vida real. E eu acho isso um recurso bem interessante e bem seguro do ponto de vista do escritor. Mas, assim, o livro que eu acho que é mais interessante para se discutir sobre drogas atualmente é O Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da Ottessa Moshfegh. Eu acho curioso que, assim, esse livro, a premissa do livro é a seguinte: acontece algumas desgraças na vida dela e ela quer dormir por um ano inteiro para acordar naquele um ano depois, quando todas as células do corpo dela estiverem renovadas, como sendo literalmente uma nova pessoa. E essa nova pessoa não teria os problemas que a pessoa antiga teria. E ela faz toda a trajetória do livro para ela conseguir dormir é através de remédios para dormir. E eu li esse livro quando eu mudei o meu remédio para dormir, porque eu tenho insônias absurdas, de ficar dias mesmo sem dormir. Então, eu li esse livro naquele limbo entre a insônia e o momento de tomar o remédio, e aí sentia aquele soninho vindo do remédio. Então, eu me sentia muito presente e muito parte da personagem. E embora a personagem seja uma personagem muito difícil de gostar, ela inclusive foi criticada por isso, porque não é uma personagem normalmente gostável, é uma personagem que eu gostei muito, que ela tem, porque ela é muito irônica. Tá, e vamos falar da narrativa e da forma como a Ottessa trabalha as drogas no livro. Ela tem uma narrativa que é muito ácida também. Nesse ponto, a gente pode pensar num diálogo com a Ottessa e a Cat Marnell. Então, ela não trata das drogas como sendo uma coisa... não é um panfleto, não use drogas. Quando você termina o livro, você tem essa ideia de que não é para usar drogas, mas ela não fala sobre não usar drogas no livro. Então ela vê a personagem indo adiante nos usos e como ela vai ficando, quando ela vai mudando as coisas e ela começa a ser sonâmbula por causa dos remédios para dormir, ela acorda e ela faz coisas e no dia seguinte ela não lembra e de repente é meio um beber não case, porque
ela tem que remontar as coisas que aconteceram, que é um perigo muito grande do Zolpidem e outros hipnóticos, que eles são capazes de gerar perda de memória. Então, assim, quando a gente vai falar, como a Ana perguntou, sobre o uso de outros tipos de droga na literatura, eu acho que o uso de álcool ele é usado de uma forma bem pouco autoquestionada, bem pouco reflexiva. O personagem bêbado, ele é muito fácil de levar a história adiante, então não se tem esse tipo de consciência. Mas com pílulas para dormir, remédios que são prescritos por médicos, isso está começando a mudar. Até porque os Estados Unidos está vivendo hoje a maior crise de opiáceos que já existiu. Eu li no livro 10 Drogas, do Thomas Hager, que em um ano morrem mais gente por causa de opiáceos do que morreram em toda a guerra do Vietnã. Então, a gente está vendo muita gente morrer por causa de drogas lícitas. São 270 bilhões de dólares por ano gastados só nos Estados Unidos e só em drogas lícitas, em prescription pills, em drogas prescritas por médicos. E isso, com o valor do dólar hoje, isso deve dar tipo 19 trilhões de reais, tá ligado? Que é mais que o PIB do Brasil. Se isso, no caso, não tenha ficado claro, isso foi uma piada, porque eu nem sei fazer contas e eu também nem sei quanto é o PIB do Brasil. Mas é muito, muito dinheiro. Então, o que o livro dela traz é muito essa noção de como a forma como a nossa sociedade millennial e geração Z está percebendo as drogas e está abusando de drogas é menos cocaína, menos heroína, menos crack, mas é mais Rivotril, Valium, hipnóticos, codeína, tanto que uma das drogas principais do mundo do hip hop hoje é o Lean, que é uma mistura de xarope de tosse, né, que ele tem prometazina e codeína, com refrigerante. Na série Euphoria, eles falam brevemente sobre isso. Enfim, voltando para a Otessa. Eu sou pisciana, gente, meu pensamento vai em todos os lugares, a todos os momentos. Eu vi recentemente um vídeo com uma entrevista bem longa da Lena Dunham com a Otessa Moshfegh, e a Lena Dunham diz que para ela as pílulas no livro eles são uma metáfora das dificuldades que a gente, como ser humano, como mulher, como minorias enfrentam ao longo da vida. Então, ela não seria um livro que fala sobre drogas. As drogas são metáforas de coisas que estão acontecendo. E a Otessa disse que ela não vê desse jeito, que ela respeita a leitura, mas que ela não vê nem um pouco desse jeito. Mas ela também concordou que para ela não era um livro sobre uma viciada. O livro era de uma personagem que estava tendo um projeto criativo em que as drogas seriam um meio de fazer esse projeto criativo se transformar em uma realidade. Então a gente vê que na ficção sobre drogas, normalmente as drogas não são o centro do universo. Elas estão lá para desenvolver alguma parte do enredo em que elas se tornam relevantes. Eu queria falar um pouco sobre a minha relação, da minha escrita com drogas, e para introduzir um pouco isso, eu acho que a gente pode pensar nos escritores usando drogas. Existe uma crença de que quando você está deprimido ou quando você está drogado, a sua produção é melhor. Eu queria trazer 2 exemplos sobre isso. Um deles é que o Kerouac famosamente, como eu falei, escreveu On the Road em 3 semanas, chapado de benzedrina, que é um estimulante, uma anfetamina, se eu não me engano. Só que ele demorou 5 anos para editar o livro, de tão doido que ele tinha sido escrito. E a Kat Marnell, quando ela escrevia para Vice, os textos ao longo do tempo foram se tornando cada vez mais difíceis de ler, e ela mesma olha e ela fala, cara, eu estava tão chapada que eu não conseguia mais escrever. Eu leio aqueles textos e eu penso, isso não sou eu escrevendo. Para ela escrever o livro dela, ela foi para uma rehab na Tailândia e ela ficou sóbria o tempo inteiro que ela precisou para conseguir escrever o livro, o que eu acho muito interessante. Para mim, vamos lá. Todas as coisas que eu escrevo têm drogas de uma forma ou de outra. No Todo Mundo Merece Morrer, elas aparecem na voz de um traficante,
que não usa drogas, mas ele tem como objetivo destruir a vida de uma menina que ela é rica e ele acha que usar droga é um tipo de suicídio em doses homeopáticas, ele quer ver até que ponto ela vai. Então ele começa a introduzir novas drogas e novas formas de ela administrar essas drogas para ver até que ponto ela realmente quer se matar. E isso foi um conto foi uma experiência de eu entender como esses personagens interagiriam, como que funcionaria essa maldade. É muito mais difícil falar sobre as coisas que eu escrevo do que sobre os outros, nossa senhora. Como seria essa maldade desse personagem que vai usar uma fraqueza, vai explorar uma fraqueza de outro para, sei lá, testar uma teoria. Vai. Mas nem tudo que eu escrevo sobre drogas segue esse princípio. Eu tenho outros contos e outras. O meu próximo romance, inclusive, ele vai tratar também de uma personagem viciada, em que o vício não é o cerne da questão. Eu tenho um conto, por exemplo, de uma mulher que descobre que está grávida, ela nunca usou drogas, mas a dificuldade dela em lidar com a maternidade faz ela usar drogas porque ela imagina que é uma. Ela não imagina, né? Isso acontece no inconsciente da personagem, mas acaba sendo uma forma de ela negar a própria gravidez. Então, eu acho que as drogas, elas não precisam ser o centro da narrativa, mas elas precisam trazer como que elas são vistas e aceitas ou não aceitas socialmente em diferentes grupos. Essa minha próxima personagem que vai usar drogas, eu, eu sempre vi ela como uma usuária de drogas. Eu não sei explicar como que esse uso aconteceu. Ela é bailarina, e a gente sabe que no balé também acontece uso de drogas por questão de peso, mas eu acho que para mim, como escritora, como leitora é muito fácil perceber como que a droga pode funcionar. Vocês podem ver que essa parte tem zero roteiro, mas como leitora é muito fácil perceber como a droga pode funcionar como recursos narrativos e como experiências próprias que profundamente entram na psique do autor. Mas como escritora, eu escrevo mal pra caralho drogada. Também não uso droga há muito tempo, mas é uma coisa que para minha criatividade é uma bosta. Mas eu noto que é um interesse muito grande para mim escrever sobre a loucura, escrever sobre a droga, escrever sobre esse lado sujo da nossa vida que a gente normalmente não quer encostar, sabe? Sobre meu livro, como foi escrever uma história com tantos pontos de vista diferentes, porque essa escolha, como você se organizou para que não houvessem furos. Tá. Como eu me organizei para que não houvessem furos? Teve muito furo na história. O que que eu fiz? Quando eu terminei de escrever o primeiro rascunho, eu reli, dei uma pincelada, aí eu imprimi, fiquei um mês sem tocar nele para, tipo, limpar o palato. Depois de um mês, eu peguei aquele livro no papel e canetei. Para mim, canetar é a melhor forma de editar. Eu edito no Word com aquele marcador de revisão, mas assim, canetar é a melhor forma. E nessa caneteada foi onde eu peguei furos e coisas assim. Mas assim, é muito mais fácil você não ter furos quando você está trabalhando com histórias menores. Porque, embora o livro seja um romance, ele é um romance de várias perspectivas, então ele acontece tudo num dia só, então não tem tantas preocupações cronológicas, não tem tantas preocupações de como os personagens vão se encontrar, essas questões assim. Isso era a parte fácil do esqueleto. Eles vão se encontrar todos no metrô naquele momento e as 24 horas anteriores deles vão ser o material de cada um dos capítulos. Então essa parte de furos foi mais simples. Agora a escolha de entrar na cabeça dos personagens é que assim, escrever personagem é a minha coisa favorita. Desde que eu escrevo fanfic de Harry Potter, é a minha coisa favorita. Todas as minhas histórias começam com um personagem, não começam com um enredo. O enredo é quase secundário. É tipo assim, esse meu segundo romance, que ele tá há muito tempo em gestação, deve ser uma gestação de elefante, ele nasceu por causa da personagem. E eu não desenvolvi ele mais ainda, porque eu ainda não sei quais vão ser as histórias dela.
como vão se desenvolver, eu sei quem ela é, eu sei como ela anda pela vida, eu sei como ela se manifesta, o que ela quer, quais são as motivações, mas eu ainda não sei quais partes da vida dela eu realmente quero contar. Então, esse meu amor por escrever personagens, ele foi o que motivou, não foi a parte difícil da história desenvolver esses personagens. O difícil para mim foi entrar em mentalidades muito negativas, muito maldosas, muito cruéis, que é de cada um dos protagonistas dos capítulos, mas eu acho que de certa forma também funciona como catarse, porque você explora violências pessoais, você explora questões pessoais, impulsos pessoais que você sabe que são errados. Não que eu tenha tido o impulso dos personagens, tá? Longe disso. Não, eu não tenho vontade de fazer nada que aqueles personagens fizeram. Mas eu acho que todo mundo tem uma área de si mesmo que é um pouco mais agressiva e que é um pouco mais coisas que a gente tem vergonha de fazer. Então você pode levar essas coisas ao exagero entrando na cabeça de uma outra pessoa que não faria nada do que você faria, mas que vai dar descarga a esse sentimento. É tipo assim, aconteceu uma merda na sua vida, você tá triste, aí você vai ver um filme de chorar e você vai estar chorando por outra coisa, mas você vai estar dando vazão a esse sentimento, entende? Eu acho que também é um exercício de não necessariamente de empatia ou de alteridade, mas é um exercício de investigação, entrar na cabeça de tantos personagens e pensar quais seriam as motivações dele, o que levaram eles até ali, porque ninguém é só bom ou ruim. Eu acho que tirando a Marina, que na minha opinião é psicopata, e a professora racista, que na minha opinião não tem absolutamente nada nela que seria tipo passível de se salvar, todos os outros personagens são muito duais, então a gente consegue imaginar como eles poderiam ser pessoas melhores dependendo das condições ou do que vai acontecer adiante. Eu acho que na real isso é a mesma coisa sobre drogas, sabe? Todas as narrativas de drogas têm esse ponto, que é todos os personagens, eles poderiam ser pessoas diferentes, a relação deles com drogas poderia ser diferente no passado e pode ser diferente no futuro, dependendo das circunstâncias externas e internas também. Então isso acaba sendo muito complexo. Eu acho que é isso. Acabei me perdendo, mas eu acho que é isso, vendo aqui meu roteiro, eu acho que eu cobri tudo o que eu tinha pensado em falar. Eu indico muito que vocês leiam todos esses livros que eu falei, mas. Ah, peraí, tem mais uma pergunta. Sobre o meu novo livro, o interesse ao tema é das minhas experiências pessoais. Sim, eu tenho muita vontade de falar das minhas experiências pessoais na forma de ficção. Eu acho que tem coisas que são melhores colocadas na ficção. A forma como essa personagem. Eu tenho assim, ó, dois novos livros. Um deles é um livro que é autobiográfico mesmo, que é sobre câncer. Fala um pouco de droga também e fala sobre depressão e tal, mas é sobre a minha história com as 4 vezes que eu tive câncer. E esse outro romance que ele se passa numa era pré-pandemia, mais ou menos próxima à eleição do Trump. Talvez tenha relação com o pós-pandemia também, agora que a história está se mexendo na minha cabeça, mas eu acho que a minha experiência com drogas, ela me dá, ou com loucura, com problemas mentais, ela é tipo o grande motor da minha vontade de investigar isso em outros e em mim mesma. Então, não que esses personagens sejam eu, ou que eles pensem como eu penso, ou que eles façam o uso como eu faço, ou que eles se relacionam com a droga como eu me relaciono, ou me relacionei. Mas eles são parte dessa minha investigação emocional, pessoal, sobre isso, sabe? Sobre como que a minha vida, que caminhos me trouxeram para cá, que caminhos levam outras pessoas para cá. E também tem a questão de que, tipo assim, às vezes o personagem vem e eu sei automaticamente se ele vai ou não usar droga, se ele vai ou não querer tomar banho todos os dias, sabe? Tipo, é automático, se ele vai ou não gostar de Coca-Cola ou se ele vai preferir beber só água, se ele vai ser vegetariano ou se ele vai comer carne. São coisas que vêm automaticamente com o personagem, mas eu acho que a presença de drogas, de depressão e de morte no meu livro é porque são temas que me interessam e são coisas que eu quero investigar. Inclusive, investigo no meu tempo livre desde
Andrew Solomon no Demônio do Meio-Dia, até artigo científico, que é uma coisa que eu amo ler. Jogo no Google, depressão e inflamação, artigo científico. Várias coisas incríveis. Acho que é isso. Mas assim, se vocês tiverem perguntas e quiserem também falar direto comigo, me falem no Instagram, é @clarissawolf, com 2 Fs no final. Eu tô sempre por lá. Às vezes eu esqueço de responder por semanas, mas daí só me lembrem que eu respondo. E se, enfim, é isso. Tô aí. Perfeito, gente. Essa foi a última pergunta. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau. Me encontrem no Instagram, falem comigo. Eu tô sempre por aí.